Olá, mulheres! Estamos aqui hoje para falar sobre o dia 6 da nossa leitura do nosso livro Fundamento Seguro e Proporcional, onde tivemos a nossa live. Então, não conseguimos chegar até esse dia ontem, por isso eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre ele. Aqui é a Viviane Martinello, ela vai começar esse capítulo com um versículo dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu quero começar aqui esse vídeo falando um pouquinho sobre prudência. O que significa prudência? No nosso Google Dicionário, fala que prudência é que não procura o perigo. Aquela pessoa que não procura o perigo é uma pessoa cautelosa, sensato, ajuizada, precavida, que prepara-se antecipadamente. Isso é uma pessoa prudente. Aí eu fui perguntar sobre a prudência na palavra de Deus, o significado dessa palavra na Bíblia, e significa sábio, cuidadoso, responsável nas decisões e ações. E prudência é uma virtude. Então vamos lá, vamos começar o nosso capítulo. Ela vai falar que todo propósito precisa de um fundamento. Tudo que nós construímos na nossa vida precisa de um fundamento. Seja a nossa família original, seja a nossa vida profissional, a nossa família que nós mesmas constituímos com o nosso esposo, tudo isso precisa de um fundamento, precisa ser alicerçada. E o mais incrível, mulheres, é que se você vai lá em Provérbio 14, onde diz que a mulher sábia edifica a casa, essa edificação vai falar também de construção de fundamentos. Que a mulher sábia, ela é chamada para construir algo a partir de. Essa edificação dessa mulher sábia de Provérbios 14, ele vai falar sobre isso, sobre essa construtora, né, que vai construir a sua vida, vai construir o seu lar a partir de alguma coisa. E isso me leva a pensar o quê? Que cada uma de nós precisa passar pela escolha do que vai guiar a sua vida. Todas nós vivemos por uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É aquilo que nós desenvolvemos para construir aquilo que nós estamos vivendo. E da onde vêm os seus princípios? Da onde vêm os seus valores? Qual é a verdade da sua vida? Porque isso vai falar da sua cosmovisão. Então, essa é uma escolha necessária na vida de cada uma de nós que estamos construindo uma vida com Deus. Há muito tempo atrás, sem nem saber o que significava essa palavra, eu escolhi ter uma cosmovisão bíblica. Eu não sabia exatamente tudo que estava escrito da Bíblia, como não sei até hoje, mas assim, eu era muito mais crua, eu não tinha revelação de muitas coisas, mas eu escolhi uma coisa: fazer dela a minha verdade, fazer dela o pilar de edificação da minha vida. Se o que eu estava vivendo estava fundamentado, validado pela palavra de Deus, assim prossegue. Se não, não. E assim eu fui construindo esse fundamento, esse alicerce em todas as áreas da minha vida, até mesmo no meu relacionamento com Deus. Porque, mulheres, tudo se inicia do nosso relacionamento com Deus, ok? Vamos lá.
ela vai falar aqui sobre a capacidade, né? A capacidade que Deus não dará nada para que cada uma de nós façamos que nós não tenhamos essa capacidade, que Ele não tenha esse depósito dentro de nós para entregar. Então, ela vai usar aqui a parábola dos talentos, conforme a capacidade do trabalhador, conforme a capacidade de cada uma de nós. Por isso a importância de saber quem somos, de reconhecer as nossas forças naturais, de conhecer os nossos talentos. Sabe aquilo que você faz e que todo mundo fala e que você nem se apercebe? Esses são os talentos que você carrega. Isso flui de você, mulher, de uma forma natural. Isso foi um presente de Deus na sua vida. Ele te fez assim, com essas habilidades, com esses talentos. Essa é a sua entrega, ok? Ele vai falar aqui que o segredo, né? O segredo de construir, o segredo da gente construir cada coisa que Deus nos pede é que a gente possa entender que está cumprindo a vontade do Pai na nossa vida. Ela vai trazer aqui vários exemplos: o exemplo de Noé, o exemplo de Maria, né? Foram homens e mulheres que, no seu tempo, entenderam o propósito de Deus para a sua vida e se colocaram no lugar de cooperadores de Deus, para que o quê? Para que um plano eterno se cumprisse na humanidade através da vida deles. E isso não é diferente na minha vida e na sua vida hoje, entende, mulher? E é este lugar que nós precisamos construir com Deus. Deus sabia que podia confiar em Maria quando pediu para ela gerar o Filho de Deus. E aquilo que Ele está te pedindo agora, Ele também sabe que você é essa mulher confiável, que Ele pode confiar em você para executar esse plano que Ele está te pedindo agora. Seja ele qual for, na dimensão que for, seja ele dentro do seu lar, seja ele fora do seu lar, seja ele na sua igreja, seja ele na sua família, na sua roda de amizade, Ele sabe que pode contar com você, que Ele pode confiar em você, porque Ele tem te construído neste lugar. E você tem se deixado construir em pureza, em simplicidade, em obediência, em humildade, mulher. Você sabe disso e você está se tornando uma cooperadora para os planos eternos de Deus para a humanidade através da sua vida. Cada uma de nós faz parte desse plano eterno e nós precisamos ter essa consciência, porque é isso que nos encoraja a prosseguir. Ok, mulheres? Vamos lá, outra coisa que fala aqui. Ela vai falar sobre, né, construir os fundamentos e entender a capacidade dele. Deus, ela traz o exemplo aqui da casa dela, que ela tentou colocar um segundo pavimento em cima do alicerce que já precisava, que já havia, e o engenheiro falou que não daria. E que se eles colocassem, eles condenariam toda a construção. E nós precisamos entender isso. Entender qual é a capacidade daquilo que o Senhor está nos entregando. Não acelerar o processo, mas simplesmente fluir no tempo certo, nas coisas certas do Senhor, que aos poucos Ele vai nos acrescentando em todas as coisas, ok, mulheres? Ela fala que no finalzinho desse dia, escolher se fundamentar na rocha que é Cristo fará total diferença na sua vida e em tudo que você edificar, mulher. E eu escrevi aqui: eu escolhi acreditar na palavra, eu escolhi
fundamentar a minha vida na palavra? E é essa pergunta que o Espírito Santo está fazendo a cada uma de nós. Vocês continuarão a fundamentar as suas vidas diante dessa escolha? Mesmo em meio a todos os apertos desse mundo, em todo o avanço tecnológico, naquilo que o mundo tem nos validado por aceitação, por sucesso, vocês vão continuar validando a sua vida, edificando a sua vida, a sua família, a sua casa na rocha que é Cristo, porque Ele é imutável, Ele não muda, os seus princípios e valores são eternos. A palavra vai dizer que Ele é o mesmo de eternidade em eternidade. Então não teve início e nem tem fim. Ele não muda, Ele não tem variação de sombra, Ele é eterno e imutável. E quando eu falava isso, eu lembrei de 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Na palavra, mulheres, tem tudo o que nós precisamos. Em Hebreus 4:12 vai dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Toda palavra tem esse poder. O poder para nos construir segundo a vontade de Deus para a nossa vida, segundo aquilo que Ele planejou para cada uma de nós. Ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada cortante. Estar nesse lugar e se permitir ser podada por Deus é maravilhoso, mas nós precisamos nos entregar nesse lugar voluntariamente, ser esse sacrifício vivo diante do altar do Senhor, diante do altar do Senhor das nossas vidas. Ir voluntariamente nesse lugar e permitir que a nossa mente seja renovada e permitir que a nossa vida seja transformada, mulheres. Esse é o desejo do meu coração nesse dia para cada uma de vocês. Que vocês possam escolher viver para Deus. Uma vida modelada conforme o padrão da Bíblia, um padrão eterno, verdadeiro e imutável, e que vocês possam construir tudo na vida de vocês a partir desse lugar. Uma casa, casa edificada na rocha. Amém? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.